Mais um vídeo sobre os mensageiros do amanhecer, senhores. É a continuação do capítulo 7, né? O título é a Fusão Multidimensional. É a continuação. E o vídeo, deixa eu ver qual é o número do vídeo, é 22. Vídeo 22. Está ruim. Bom, para quem não está acompanhando o canal, pegou sem querer o vídeo. Essa é uma canalização de Bárbara Marciniak, que foi feita há alguns anos atrás. Não sei, acho que foi em 1998, né? Mas que está atualizado, né? Até hoje é uma informação que nunca fica desatualizada. Os seres que transmitiram a Bárbara são os pleiadianos, vivem numa das estrelas lá da constelação de Touro, onde residem atualmente os pleiadianos. As estrelas principais são Maia, Electra, Mérope, Taugeta, Seleno, Asterope, Atlas e Pleione. E temos Alcione, que é o Sol central de Pleiades. Lá tem um Sol chamado Alcione, que é o Sol, que eles chamam de Sol central. Alcione é a estrela, a gente aqui chama estrela, né? É a mais brilhante da constelação. Alcione. Os pleiadianos que se comunicavam com o falecido Biatão Padian são, vamos dizer, no corpo antigo, né? Eles são como pássaros. Eles têm o nariz assim virado como um pássaro, né? Picudo. São calvos até metade e daqui para cá tem penugens. Mas tem 2 braços, 2 pernas, tá? Hoje eles se mostraram assim ao Biatã. O Biatã Padian, ele foi levado a um lugar lá em Pleiades, numa das estrelas, em que ele viu que a moradia desses pleiadianos, eles moram dentro de cristais, ou seja, as casas deles são de cristais, tá? E eles não vivem sozinhos, né? Vivem com outra pessoa, com as 2, não estou lembrada muito disso. Bom, numa pesquisa que eu fiz, vi um outro tipo de pleiadianos, que eu tenho mais atração. Uma nave, ou ela foi bombardeada aqui pelos seres da Terra, né, pelo exército lá, ela caiu, ficou com problema, ou ela teve um enguiço, né, e caiu aqui na Terra. E os militares, né, pegaram essas 2 pessoas que eram tripulantes dessa nave. A mulher, ela tinha no braço toda a constelação de Pleiades, igualzinho, gravada no braço, talvez para não esquecer de onde ela era. Ela usava uma roupa colante, escura. O cabelo dela era assim, todo em pezinho. Para ser em pezinho tem que ser liso, né? Liso vai ficar todo em pezinho, durinho. E ela veio com o filho dela, um menino ainda.
E o exército separou ela, botou ela num compartimento e botou a criança no outro compartimento. E ele tinha também o cabelo todo assim. Tipo Ana Maria Braga, o cabelo. Vai ver que a Ana Maria Braga é pleiadiana. De lá desse lugar, porque tem o pleiadiano aviário, os aviários. Não, depois eu vou falar dos aviários, peraí. Então, aí descobriram que ela se comunicava com o filho através da mente. E com o ocorrer do tempo, eles parecem que liberaram a mulher, deve ter ido para a Pleiades. Ela não se alimentava, ela não comia. Não comia, não sabe como, não comia. Outro tipo de pleiadianos que fala é o... meu Deus, deixa eu lembrar, acabei de esquecer. É o Corey Goode, que trabalhou para as bases secretas do governo dos Estados Unidos. E ele falava muito nos aviários azuis. E ele mostra os aviários azuis sendo seres azuis mesmo, e com aquela penugemzinha, e com aquela carinha, assim, parece que... Algumas vezes eu vi pessoas, assim como a gente, a pessoa assim, mas o nariz era meio assim. Eu hoje fico pensando, será que ela descende de pleiadiano, é uma pleiadiana, está reencarnada aqui? Porque o nariz parece aquele nariz de pássaro que tem aquela curva, né? Interessante. Eu tenho visto pessoas humanas com até caras parecidas com aves. Teve uma que eu vi, não sei se eu vi parecido, que era parecida com o quê? Hipopótamo, sei lá. Outros eram parecidos com coruja, porque nós também fomos animais antes de sermos seres humanos, né? E às vezes vem com alguma característica do que foi, né? Médicos já encontraram gente com árvore dentro do pulmão, uma árvorezinha mesmo, com aquelas folhinhas, porque nós já fomos também algum tipo de vegetação, árvore ou roseira, ou erva, trepadeira. Então, como explicar certas coisas? Aí você vai, com o conhecimento mais profundo, começa a ligar. Bom, deve ter sido por isso, né? E alguns seres que desencarnam e são muito ruins, são maus, eles às vezes não se autotransformam na ovalização, em ovoide, mas numa árvore, numa cobra, num lobo, num cachorro, umas forás, daqueles bravos, numa pantera, etc, etc. Já foram isso. Antes da ovalização, há uma transformação anterior de um animalzinho, de um réptil. Quando é de réptil, eu imagino que essa pessoa tenha sido um reptiliano, né? Ou mesmo que foi um réptil, um jacaré, alguma coisa. De cobra, uma cobrinha. Nos cemitérios, senhores, não é bom ficar... Não é bom nem ir ao cemitério, né? Mas a gente tem que ir, né? Porque tem que enterrar os mortos. O que está na parte contrária, que a gente não vê, é terrível. O que acontece lá é terrível. As pessoas que não conseguem romper o cordão prateado e os outros cordões, que é mais de um, porque são pessoas ruins, e elas ficam pregadas no caixão, e outras porque se suicidaram, algumas ficam pregadas no caixão, outras não, outras são ajudadas. Mas pessoas ruins, né? Tá. É horrível.
elas são constantemente mordidas por cobras, são comidas pelos vermes, até virar um esqueleto. Assim como a gente vê nesses filmes. Aí vira um esqueleto mesmo. E aí, finalmente chega a hora de sair do caixão, virou esqueleto, consegue sair. Porque já é só esqueleto, já não tem aquele perispírito, já não tem nada. E anda ali, no cemitério, junto com outros. E ali no cemitério, senhores, tem os chefões, a hierarquia das trevas. E ele tem que servir às trevas, porque ele é um trevoso, ele era mau. Então ele vai ter que servir às trevas, não tem jeito, né? Mas também ali no cemitério tem os espíritos, os seres, né? Os seres de luz, para que a coisa não seja pior do que é e para proteger as pessoas que entram nos cemitérios. Tá? Então não precisa ficar com medo. Mas aquelas pessoas que gostam de passear, como uma pessoa que me criou, uma vez entrou no cemitério passeando, olhando, passeando. Eu tinha 20 e poucos anos, eu fiquei pasma, e eu tinha que acompanhar de mãe. E olhando para a sepultura que estava aberta, um jazigo que tinha caixões e tinha o caixão de uma criança, né, branco, lá no fundo. E ela olhava, ver o quê? E ficava toda a vida lá olhando. Eu olhei assim, desolhei, pronto. Mas o que é que deve ter trazido para dentro de casa, hein? Nossa! Então, e uma curiosidade, vocês veem que os cemitérios na Europa, geralmente, eles têm o cipreste, que é aquela... É mais ou menos isso aqui, é aquele comprido. Ele tem formato assim, ó, cheio de folhinha, né? É assim, não é assim, é cheio de folhinha, miudinha. Ele é muito... as folhinhas, elas são muito juntas uma na outra, você dá até a impressão que aquilo é um verde só de cima para baixo, não. Então tem vários. Há um motivo que se perdeu com o tempo, porque colocavam na antiguidade os ciprestes ali. Aí quem estuda um pouco de aromaterapia fica sabendo. Eu estudei um pouquinho. É uma planta, o cipreste é medicinal. Como ali, geralmente as pessoas vão com muita tristeza, chorando, né, pelos seus parentes mortos ou amigos, o cipreste, ele age para melhorar essa situação. Tanto a pessoa que for deprimida, for triste, ela pode usar o óleo essencial de cipreste, que é muito bom. E é por isso que usavam antigamente nos cemitérios. Mas com o decorrer dos anos vai se perdendo a sabedoria dos antigos, né? Vai se perdendo ao longo dos anos. Eu, quando era via, né, nas fotos e quando estive num desses cemitérios, eu sempre perguntava, mas por que todo cemitério tem isso? Eu ficava perguntando, e depois de tantos anos e tantos anos, venha saber, né? E há um motivo também, porque as igrejas, a entrada de uma igreja estava voltada para o cemitério, mas eu já esqueci os motivos. Então, por exemplo, o casamento, a pessoa tem... A igreja está aqui tem um passeio, mas não, a entrada da igreja não é aqui, a entrada da igreja é lá
em frente ao cemitério. E a noiva tem que ir até lá para entrar na igreja, pela porta, né, da igreja, e nas costas dela fica o cemitério. Mas tudo tem o seu saber, tudo tem a sua sabedoria. Muita gente critica, né? Eu também já... então fazer a igreja assim, a entrada... Aí um belo dia eu descobri por quê, né? Pesquisa, mas eu infelizmente esqueci, que eu não tenho aquela memória. Esqueci. Eu sei que tem um negócio voltado para o norte, para o sul, tem a ver com os pontos cardeais. Isso eu guardei que tem a ver com os pontos cardeais. Mas o motivo eu esqueci. Bom, então vamos continuar aqui a leitura. 7º capítulo. Sobre a fusão multidimensional. Cada um de vocês sabe que está aqui, numa sequência de tempo razoavelmente profunda. O período, sobre o qual já se escreveu muito, se sussurrou muito e se falou muito, está acontecendo. Eu acho que eu já li esse trecho, né? Mas vou ler. Trata-se da época em que a humanidade, chega mais perto, sofrerá uma mutação física à vista de todos e literalmente tornar-se-á muito diferente do que era anteriormente. No que se transformarão os seres humanos? Muito simples. Os seres humanos se transformarão em seres multidimensionais. O que é ser um ser multidimensional, gente, sabe? É viver noutras dimensões, em outros planetas e ao mesmo tempo. Muitos de nós, reencarnados aqui, estamos vivendo ao mesmo tempo em vários outros lugares, com diferentes profissões, com diferentes corpos, né? Por exemplo, eu estou aqui, né, como um ser humano e fazendo a minha missão. Eu posso estar num outro planeta combatendo, sendo um réptil, né, o reptiliano, combatendo os seres de luz, fazendo tudo ao contrário. Também posso, além dessas duas vidas, posso estar numa terceira ao mesmo tempo, vivendo num outro planeta, sendo um professor ou uma professora, um homem ou uma mulher, professor ou professora. Posso ainda estar num outro planeta cuidando dos animais. E por que que a gente fica vivendo em vários planetas ao mesmo tempo? Para evoluir mais rápido, para obter conhecimento mais rápido, sabedoria mais rápida, para evolução. Na terceira dimensão, é provas e expiações. Em outros planetas, conhecimento. Num outro planeta em terceira dimensão, é a mesma coisa. É de provas e expiações. E aí, Deus tem que mandar através dos seus trabalhadores, né? E dos extraterrestres, ele tem que mandar seres um pouco mais evoluídos que os da Terra para ensinar, né? Então eu parei. Os seres humanos se transformarão em seres multidimensionais. Esta é uma palavra grande que encerra um conceito grande. No entanto, trata-se de uma coisa que será tão familiar quanto calçar sapatos. Humanos multidimensionais. São seres humanos
que conscientemente existem em vários locais diferentes ao mesmo tempo. Os humanos estão passando por uma mutação. Essas vozes é lá de fora, do vizinho, hein? Estão evoluindo e tornando-se seres com capacidade para saltar de uma estação para outra e compreender a grandeza de quem são, compreender que não acabam onde termina a sua pele. Os seres humanos não terminam onde termina a sua aura ou o seu corpo etérico. Eles existem em muitas realidades diversas. Como esses vídeos vão agora lá para fora e tem tradução, os vídeos de todo mundo, né? Isso é uma novidade do YouTube. Eu quero esclarecer vocês aí na Europa que quando falam mais silenciosos, vocês falam baixo. A gente está num restaurante, não escuta a conversa do outro. Todo mundo fala, mas não, a gente não escuta aquele alarido, né, que incomoda. Não. Eu quero explicar que aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, não sei nos outros estados, estou falando gente do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas falam muito alto. Elas até vêm para a janela falar no celular, falar alto. Quando tem reunião de família, é uma gritaria, um falatório altíssimo. Você vai num restaurante, é um falatório. É muito diferente, então não estranhe. São maneiras, são hábitos de cada país, tá? Então eu estou explicando isso. Vocês não gostam, eu sei que vocês não gostam disso, dessa barulheira. Mas é assim, aqui é assim. Eu pessoalmente não gosto também muito não. Eu, por exemplo, quando eu tinha minha audição boa, mesmo com a audição boa, eu tinha até dificuldade quando conversava no restaurante ou no lugar de comer quentinha, né? Para ouvir que a outra pessoa, eu estou aqui, a outra está ali sentada, mas assim, a mesa está aqui. Eu tinha dificuldade já. Quentinha, falei quentinha? E agora? E lá fora? Vamos saber o que é quentinha. Deixa eu explicar. Gente, quentinha a gente pode comprar num restaurante, pode comprar num outro lugar que faz comida, que se chama um bar ou um mini restaurante. É uma embalagem de alumínio ou de isopor, que bota comidinha, a gente vai lá, compra ou pede de casa, eu quero uma quentinha, com arroz, feijão, legume, etc, etc. Aí vem quentinho dentro, por isso que de quentinha, que vem tudo quentinho. Aí a gente abre a tampinha em casa, bota no prato e come, tá? Para vocês aí do estrangeiro que não sabem o que é. Porque aí diz, ué, que quentinha, que será quentinha? Ok? É interessante, cada país tem os seus hábitos, né? Cada país tem seus costumes. E é necessário a gente respeitar os costumes dos outros. Tem gente que debocha, né? Agora, para debochar de um certo costume, tem que ser uma coisa até ruim, uma coisa... Como, por exemplo, já vi vídeos em que certas castas da Índia, na Índia, no país Índia, né? Não é Índia, no país. Então, há certas castas que carregam a mulher que não quer casar com o cara que diz que tem que casar. E às vezes algumas pessoas até vão rir, né? Mas não é para rir, é para chorar, porque coitada da mulher, né? Aqui tem muito hábito de rir. Aqui os extraterrestres não entendem aqui. Os extraterrestres não entendem o que acontece aqui com o brasileiro. Eu ainda não vi como é que chama? O Hélio Couto, né? Hélio Couto. Ele mandou aí um vídeo para mim, mas eu ainda não tive... Eu vi só um pedacinho, vou ver depois, eu ainda não tive tempo. Mal começo a ver o vídeo e ele fala, o que é o eu? Explicar o que? Muita gente não sabe o que é eu e fica lendo as explicações e não sabe o que é o eu, né?
E as pessoas desatam a rir. Aí ele fala novamente, o que é o eu? Todo mundo começa a desatar a rir. Mas rir por quê? Eu pergunto, rir por quê? Tem que ficar todo mundo calado e ouvir a explicação. Ou vocês estão rindo porque não sabem o que é o eu? Ou vocês estão rindo porque sabem o que é o eu e isso é caso para rir? Os extraterrestres são um pouco mais sérios, riem também se divertem. Mas, quando a coisa é séria, é séria. Quando a coisa é para rir, é para rir. Mas rir sem motivo de rir? Olha, é difícil eu rir. Eu sou muito... Pode me chamar de cara de pau, mas... Até certas coisas que dizem que é humor, e eu até acho ridículo. E eu acho tá debochando dos outros. Mas quando é aquele humor natural que pode acontecer, aí eu acho graça mesmo, eu rio mesmo. Aí eu rio. É o humor natural. Se tiver algum humorista assistindo aqui esse canal, eu vou esclarecer e talvez seja bom você saber. A espiritualidade com as novas informações disseram que esses humoristas que ficam fazendo humor, humilhando os outros, debochando os outros, já está lá esperando. O planeta primitivo já está esperando vocês. Tá? Porque agora ninguém vai mais para o umbral, porque estão esvaziando o umbral, já vai direto, tá? A chance o que é? De não ir. Se arrepender e fazer algum trabalho de luz, um trabalho espiritual. Se arrepender com sinceridade, né? Dizer, então eu vou me arrepender. Deus, eu me arrependo. Mas não está se arrependendo nada, não está. É como o negócio do amor. Eu tenho amor. Será que você tem? Você tem que sentir. O amor tem que ser sincero. Tem que sentir. A pessoa que está do teu lado tem que sentir esse amor de você. Você não está falando nada, você está ali parado e a pessoa está sentindo algo diferente. Algo que ela está gostando de sentir. Tá? E quando você pensa em Deus, você pensa com amor? Não, você medita e pensa em Deus, como eu fazia, penso em Deus. Mas, você está pensando com amor? Está com amor aqui dentro e transmitindo para Deus? Será? Tá aí as dicas, tá aí ajudando, né, gente? Estou ajudando, né? Não quer dizer que eu faça isso tudo seja perfeita, não, porque eu erro pra caramba. Bom, parei. O eu que pode eventualmente bilocalizar-se e desaparecer. O eu que pode movimentar-se na quarta dimensão. Aquele que percebe, não aquele que pensa. Esta é a era do eu, que compreende que a parte pensante de si é muito importante, mas não deve ser a polícia do corpo físico, deve ser um conselheiro. Então, quando a gente sente a intuição, é a parte, é o verdadeiro eu, é a parte verdadeira do nosso espírito, é o Criador falando com a gente. Porque, senhores, se a gente consegue mexer um braço, piscar o olho, sentir o aroma das coisas, se a unha nossa unha cresce, é porque Deus está dentro de nós. Ou seja, chamam a partícula, está dentro de nós. Mas é um tipo ovinho, porque são várias partículas, né?
que formaram, então ele está ali dentro da gente. Depende de nós próprios, que ele esteja iluminado dentro de nós ou apagado. Quem é fofoqueiro, mal, quem tem ódio, quem tem raiva, quem tem mágoa, quem tem depressão, quem tem tristeza, está apagando. O ódio já apagou, né? Isso aí já apagou. Por isso que eles não conseguem, mesmo que uma pessoa tente, né? Para que ele volte para a luz é dificílimo, né? Porque já está apagado, Deus já está apagado lá dentro, ele já está nas trevas, não tem... Se ele tiver força de vontade, se ele perceber que aquilo que ele fez é terrível, se arrepender, pode a espiritualidade ajudar e as trevas não conseguir mais, né, dominá-lo. Mas ele vai ter que reencarnar e vai sofrer na reencarnação, lógico. Mas é melhor sofrer numa reencarnação do que servir às trevas, né? Vai sofrer muito mais. E depois vai se arrepender, e se ele mostrar as trevas aos magos negros, se arrepende, ele é castigado pra caramba. Então, fica aí, né? Fica aí o saber, né? Isso é sabedoria, né? Conhecimento, expansão de consciência. Bom, então vamos lá. Vocês agora estão sendo orientados para cultivar a intuição. A avenida que vai conduzir ao casamento da consciência. Casamento da consciência. Trata-se do casamento do aspecto masculino, que é o lógico, com o aspecto feminino, que é o sentimento. Implica em uni-los para que se tornem um. Então vamos lá, vamos explicar de outra maneira. No ocultismo, explicam muito isso. Nós devemos juntar o feminino com o masculino com o feminino. Então, o nosso cérebro está dividido. O lado esquerdo, negativo, o lado direito, positivo. Nós temos que unir esse positivo e o negativo, fazer um só. Um é feminino e outro é masculino. Feminino, masculino. Temos que unir para que haja o equilíbrio, como o Buda ensinou. O equilíbrio. Tem que unir. Vai trabalhar com os nossos pensamentos, com as duas energias unidas. Vejo um gato se debatendo, já está morrendo, mas ele se sente aflito, está se debatendo. Então, usando o lado esquerdo. Ele está morrendo, tá. Usando o lado feminino. Tadinho, vai lá e faz um carinho para que ele morra, para que ele sinta esse carinho e não morra abruptamente, que vá suavemente morrendo. Pensou as duas coisas. Veja bem, o que eu estou falando é isso. Ele pensou uma coisa e pensou outra ao mesmo tempo. Então, uniu. Pensou, viu a situação e agiu como deve ser feito. Ele não só ficou com isso, tá morrendo, né? Deixa pra lá, né? Podia dizer, não. Ele usou a união, pensamento. Não sei que exemplo eu possa dar, mas eu lembrei deste exemplo, né? Então, implica em uni-los, né? O feminino, o aspecto feminino masculino, para que se tornem um. Agora, não vai confundir isso
com as pessoas que dizem que são trans. Não tem nada a ver, tá? Uma coisa que o feminino e o masculino não tem nada a ver com isso. Aquela pessoa que, eu me sinto mulher. Aí se veste mulher, bota uma saia e tal, mas uma coisa é diferente da outra, ok? Essa pessoa desavisada que se sente, nasceu homem, mas se sente mulher, ao ler uma coisa dessas pode dizer isso. Eu sou assim porque eu uni o aspecto feminino com o masculino. Desavisado, não é nada disso, interpretou assim. Não, eu estou esclarecendo isso porque tem muita gente que vê meu canal, uns são homossexuais, outros são lésbicos e outros são trans, né? Então, trans, não confundam, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Unir o feminino com o masculino não tem nada a ver com isso. E a mulher aqui também, eu sou mulher, mas eu me sinto masculina. Aí ela corta o cabelo bem coisinha, né? Até tem vontade de ter barba. Aí tem assim um negocinho e deixa crescer bastante o bigodinho. Existem umas mulheres em Portugal, eu acho que elas vivem nas aldeias, não sei, elas vão para as cidades grandes vender castanha. Então tem aqueles fogareiros a carvão, mas bem forte, assando castanha gostosa, aquela castanha, né? Quando a gente passava na rua, né? A gente sempre comprava, que castanha gostosa, assada, castanha assada assim. E mulheres que vendem peixe, com aqueles cestos na cabeça, que vendem enguias. Enguia é uma cobra, aquilo tudo se mexendo. Aquilo me dava uma impressão quando via aquilo. Elas com o rabo de fora do cesto, elas, que rica enguia. Cada país tem o seu, né? Então, picote feito homem. Eu fiquei espantada quando vi aquilo. Grosso, os pelos grossos. E tem mulheres aqui que se acham, são mulheres, mas se acham masculinas, e tem bigode. E se achar isso e aquilo, tem muitas explicações, que eu não vou estar, porque eu já fiz vídeo falando sobre essas coisas, então eu não vou estar falando aqui, né? É que eu me lembrei dessas mulheres assim, e eu digo assim, nossa, será que aqui no Brasil também tem algum lugar assim que as mulheres façam certos trabalhos e tem assim? Acho que não, né? Acho que não tem, não. Mas é um senhor bigode e preto, cor preta do cabelo bem preto, sabe? E assim, ele vem até aqui, tudo aqui assim. Olha, e são casadas, têm filhos, não é o que vocês estão pensando, não. Casada e com filhos. Agora, um beijo de uma mulher com aquele bigode todo, eu vou te contar, meu bem. Deve ser meio estranho, né? Bom, então já esclareci que não confundam a união do feminino com o lógico, a união com o lógico e com o sentimento, tá? Sentimento e lógico e sentimento, é união, tá? Bom, continuando a leitura. Agora, esse vídeo chegando a Portugal, pode ser que uma delas veja e disse, epa, vou raspar o meu bigode. Agora, essa dá para rir, senhores, essa dá. É os costumes da tema, mas essa dá, né? Porque de repente a mulher diz assim, nossa, aí desperta e diz, não, eu vou, me dá uma gilete aí para raspar o bigode. Estão sabendo lá no outro país? Ai, meu Deus. As curiosidades, né? Bom, vamos lá, vamos ler aqui o resto. Chegou a hora de agitar.
Vocês encontram-se num ponto crucial e este é o momento de uma enorme mudança, um enorme salto, um abandonar, um liberar, um deixar ir. Chegou a hora de permitir, sem restrições, que a luz e o Espírito movimentem cada um de vocês através de suas existências. Chegou a hora de permitir que se tornem um com os aspectos do eu. Existem os aspectos multidimensionais do eu e com partes do eu que nem imaginam existir. Estes aspectos do eu existem realmente, estão ligados a vocês e os usam. Vocês os usam, pois vocês são portadores de suas almas como veículos de movimento da luz neste universo, neste momento. Aqueles do nosso grupo que articulavam as probabilidades do Criador primordial estavam corretos em suas viagens no tempo e em suas antecipações, e realmente o Criador primordial está enviando uma mudança de vibração para esta área de existência, esta zona de consciência de livre arbítrio. A ação está acontecendo aqui, na Terra, agora. Esta é uma experiência de enorme amplitude e é com grande emoção e ansiedade que cada um de vocês veio participar dela. Tenham coragem, é difícil enfatizar suficientemente, tenham coragem. Sigam a vossa orientação interior. Confiem em si mesmos. Chamem a energia para os vossos corpos físicos e utilizem-na. Desafiem as leis da humanidade, porque foi isso que vieram fazer aqui. Vocês são renegados, assim como nós. Já sabem renegados por quê, né? Não aceitam a luz, por isso nós somos renegados. Existem pessoas que não conseguem viajar nesta rota de consciência. Tudo bem, não é uma rota muito fácil, mas trará as recompensas que suas almas estão buscando, mesmo que elas cheguem através de batalhas. Vocês estão desmatando a consciência e chegarão a um lugar onde a vista é muito ampla, onde terão opções completamente novas em relação a onde ir, dentro e fora do planeta. As pessoas que se envolverem com vocês irão descobrir que também elas terão novas opções. Toda a conscientização atraída para este planeta, nesta época, acenderá a centelha de evolução que irá alterar a estrutura do universo. Pensem grande, pensem realmente grande e sigam em frente. Então, vou ficar por aqui. Próxima, continuo. Senhores, é isso e... Quem ainda não despertou e que despertar para que precisa fazer algum trabalho aqui na Terra, não é tarde demais. Se você despertar, faça o trabalho. E vocês que já desistiram, não faça isso. Eu às vezes penso, poxa, tem tanta gente fazendo vídeos, eu vou continuar fazendo? Sim. Porque isso é bom. Você ajuda mais aqui a Terra a evoluir e você está se ajudando a si próprio, a tua evolução a si próprio, tá? Então não desista do trabalho, continue trabalhando e você que despertou, continua. Ou se é apenas para você continuar estudando sobre essas coisas, continue estudando. Então tudo de bom para vocês, paz e luz, até o próximo vídeo.